Para falar mais sobre a repercussão das delações da JBS na economia do país, nós recebemos o empresário, apresentador e comentarista aqui do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues, e o cientista político Fernando Chagas. Boa noite, Maxwell. Boa noite, Chagas. Começar aqui pelo Maxwell. Como nós vimos aí, até pela matéria que nós vimos, né, Maxwell? Você acredita que mais operações possam surgir na cidade, como essa que aconteceu? Inicialmente, Irineu, é um prazer sempre estar aqui para a gente debater todos esses temas e posso confessar que estava sentindo falta de fazer parte aqui do Caderno Regional. Honestamente falando, Irineu, a gente já conhece a fórmula disso tudo que a gente vem debatendo há bastante tempo. E o resultado desta fórmula, ele também é conhecido. A gente pode entender que esta operação que ocorreu hoje possa refletir em outros locais? Eu quero crer que sim. Se você for aprofundar mais a essas investigações, evidentemente, em função da fórmula que nós já conhecemos, muito consequentemente, o resultado também pode ser bastante similar a estes que a gente vem acompanhando, Irineu. Chagas, o ministro Fachin liberou, parece, as gravações, né? Agora há pouco, a gente estava vindo aqui me preparando, estavam liberando as gravações. Porque até então tudo não passava de especulação, na verdade. Suposto. Né? Supostamente tudo isso estava acontecendo e a gente vai confirmar, vamos dizer assim, com essas gravações. Agora são 7 CDs, me parece, quer dizer, muito áudio ainda para ser conferido. Mas, aparentemente, os maiores atingidos, o atual presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves. Qual é a expectativa, a sua expectativa em relação ao que pode acontecer daqui para frente agora? Inicialmente, boa noite a todos, em especial os telespectadores, né? A expectativa é que o país parou, está paralisado e vai continuar paralisado até uma decisão definitiva da renúncia ou então a cassação do Michel Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Michel já falou que não vai renunciar. Né? Se ele não vai renunciar, então a vida dele vai durar até dia 6 de junho. Porque o país, Irineu e telespectadores, não suporta, a economia do país não suporta ficar um período enorme do impeachment ou então de um processo judicial. O Michel Temer, que já não tinha popularidade nenhuma, ficou com a sua popularidade menor ainda. E o pior, ele vai perder o apoio do Congresso. O que segurava na realidade o Michel Temer? Diferentemente de Dilma, que não tinha nenhum apoio no Congresso. O Michel Temer, devido ser um hábil político, tinha apoio do Congresso. O Congresso agora, ele vai recuar, vai abandonar o Michel Temer. Eu costumo dizer, né? O político, ele acompanha outro político até a cova, mas não se enterra junto. Muita gente já está anunciando que está saindo, né? Que vai sair fora. Mas antes de a gente continuar, vamos ouvir então o presidente Michel Temer, que se manifestou sobre esse episódio hoje à tarde. Ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar
no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Bom, retomando, Chagas, o que você estava dizendo aí, a gente sabe que o Michel Temer é um político experiente, diferentemente da Dilma. Ele tinha uma grande base, né, no governo, só que PSB, PPS, PSD e o próprio PSDB já estão deixando ou anunciando que vão deixar o governo. Como fica a governabilidade do país, se isso realmente acontecer, e como ficam principalmente as mudanças que eram propostas pelo governo Temer, as reformas trabalhistas, providenciais. Ele não tinha popularidade, aproveitou e fez essas reformas que também, né, não são populares. Como fica daqui para frente? Não, o Brasil agora fica sem governabilidade. A grande sustentação do governo Temer é o PSDB. O PSDB tem expectativa de conseguir a presidência da República na próxima eleição. Vai abandonar, como já abandonou o Michel Temer. As reformas, Irineu e telespectadores, as reformas definitivamente pararam. Eram as reformas impopulares. Que já estavam meio empacadas também, né? Da Previdência, isso, principalmente, né? Principalmente a da Previdência, porque ele não ia conseguir, no curto prazo, 308 votos. Estava muito difícil. Tanto que estava... eles queriam 330 para garantir os 308. Isso, né? Porque tem sempre as traições. A reforma da Previdência vai ficar paralisada e a reforma trabalhista não vai andar no Senado. Inclusive, os deputados já tinham falado, aprova primeiro no Senado a reforma trabalhista, para a gente só não ficar com ônus, a gente aprova o Senado não, depois a gente aprova a previdenciária. As duas reformas já estão enterradas e também de lucro também foi enterrada a reforma política. A reforma política interessaria aos políticos para se manterem com foro privilegiado com a lista fechada. Então, reforma política, reforma trabalhista e principalmente a reforma previdenciária, elas estão enterradas. Só num outro governo, até porque são muito impopulares. E agora o Congresso ele vai abandonar o Michel Temer, ou o Michel Temer renuncia, apesar de suas palavras, ou então ele vai ser cassado dia 6 de junho pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por outro motivo, cassação da chapa Dilma e Temer. Até então, o Michel Temer tinha 5-2. Ele ia ser cassado a chapa, porém a responsabilidade ia ser dividida. A doação foi para Dilma e não para o Temer, e ele continuaria como presidente da República. Falava-se em cassação dos direitos da Dilma, cassando o Temer, mas mantendo os direitos políticos dele. Isso. Ele perderia o mandato dele agora, mas continuaria livre para se candidatar novamente. Dessa vez, definitivamente, ele não tem fôlego político. É um julgamento jurídico, mas a influência política é muito grande. O país não aguenta mais uma situação dessa. Não tem governabilidade e não se faz mais as reformas. Qual a finalidade do Michel Temer? E há um processo longo agora em relação a isso, né, Chagas? Quer dizer, não é uma coisa que vai se resolver... Não. Quer dizer, a solução mais rápida seria se o Temer renunciasse. Aí tudo bem, se encaminhava o que tinha que se encaminhar. Ele já falou que não vai renunciar. E aí é um processo longo. Até mesmo que seja possível a abertura de um inquérito contra ele, por exemplo, também é um processo longo, que isso vai desencadear uma investigação. Essa investigação vai ter que ir depois para a Câmara tem que aprovar, depois manda para o Superior também tem que aprovar. Quer dizer, é uma coisa que acabou o mandato dele já também, né? E o impeachment também, que seria mais curto, 3, 4 meses. O país não aguenta mais essa situação. Novo, né? E o principal, ele perdeu a governabilidade. O PSDB vai abandoná-lo.
Irineu, se você me permitir, Claro. vou me aventurar um pouco nessa questão política, até para ter um pouco do entendimento do Chagas. A gente percebe, Chagas, que a gente sempre está focado nessa questão da individualização. Eu acho que isso é importante, a gente está focando essa questão da condenação de todas essas pessoas e políticos que cometeram todos esses crimes, mas a gente não percebe também que existe um discurso da sociedade para o efeito prático disso tudo. Qual é o resultado que nós vamos ter? Nós vamos aí, consequentemente, a tudo que vem ocorrendo hoje, conseguir mudar o sistema que a gente tem hoje, porque é um sistema extremamente precário, sistema de contratação, sistema da Previdência, trabalhistas, dentre outros sistemas que nós temos dentro do nosso país, e a gente não percebe a sociedade, de uma maneira geral, debatendo e discutindo qual vai ser a consequência disso tudo, porque a gente percebe que o Judiciário vem desenvolvendo o trabalho dele com bastante eficiência, a gente percebe aí a inteligência não só da Polícia Federal, mas também do Judiciário, porque todos os políticos com esse discurso muito antigo do eu não sei, né? E aí a Polícia Federal hoje começa a prover provas cabais disso tudo para que esse discurso do não sei não venha, mas a gente não percebe a sociedade debatendo e discutindo uma solução efetiva para a causa. E a gente está, de novo, na esfera do efeito. Você acha que a gente vai conseguir começar a debater isso, Chagas? E essa é a minha grande preocupação. Tudo isso vai levar à condenação da política e dos políticos, em vez de condenar esse sistema político. O que pode gerar isso? Pode gerar isso, um outsider. Um outsider que não é do meio político e a saída é pela política. E esse outsider... Essa eu acho que é a grande preocupação. Vem um salvador da pátria, que De é o novo, contrário. né? De novo. Já tivemos, né? Já tivemos. E olha o que deu. Já assistimos esse filme. Né? Eu chamo de regime democrático monárquico, né? Nós estamos sempre procurando um rei para resolver o problema da sociedade. Eu acho que a gente passa por um momento de grande oportunidade de alcançarmos essa transformação que a sociedade de alguma maneira quer, mas também não sabe exatamente como quer, como você colocou, mas é o momento, quer dizer, mais do que nunca é momento de se falar e de se discutir tudo isso que está acontecendo. Mas a mudança principal passa pela mudança da sociedade. Irineu, Se a sociedade não mudar o comportamento dela e a maneira como ela elege os seus representantes, nada vai acontecer. Irineu, eu tive um aprendizado já há algum tempo que mencionava isso. Em grandes momentos de transformação, você tem duas opções. Você pode ser parte da transformação ou ser comandado por ela. E a gente já há muito tempo é comandado por essas transformações. Eu acho que está na hora da sociedade... Mas pelos políticos que não querem que haja essa mudança. Não tenha dúvida, mas querem, parte da sociedade. Eles querem manter o status quo da maneira como está, porque para eles é interessante. Uma prova isso é a lista fechada. Você discutiu o mérito da lista fechada. Por que vê a lista fechada? Porque vai eleger aqueles mesmos. Mas que já uma estão condição de aí. Isso não é desigualdade, sequer Chagas. colocado para discussão pela sociedade. Não, Quer dizer, não. eles lá entre eles decidiram. Mas, Esse Irineu, vai ser o melhor para nós. Para nós, o foro privilegiado. Pronto, vão lá e votam. Mas você tem uma condição de desigualdade. A gente não está num regime democrático, porque esta questão e essa sistemática desta eleição, através de uma lista fechada, você tem aí a condição de qualquer um participar, mas evidentemente que você vai beneficiar aquele que faz parte do seu meio. O cacique que vai estar no topo da lista. São eleitos 2, 3. Esses 2, 3 de cada partido vão ser eleitos na lista Mas fechada. eu acho que quem vai decidir decidir tudo isso vai ser a população da seguinte maneira. O quanto a população vai se mobilizar e vai para as ruas de novo. Quer dizer, o movimento, né, os movimentos populares, é que vão ditar quais são as decisões que esses políticos vão tomar daqui para frente, o que nós realmente queremos. Porque não basta simplesmente, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Mas nós queremos uma eleição indireta? Porque o Temer sai, entra quem no lugar do Temer? Aí esse é o problema. Vê só, Rodrigo Maia, o primeiro da sucessão presidencial, envolvido, presidente da Câmara, envolvido na Lava Jato. E honestamente, sem a menor condição, né, Chagas? Sim, mas o Maia assumiria temporariamente caso o Temer saísse. Aí caso haveria uma ele eleição saísse, indireta. E quem pode ser candidato? Seria escolhido pelo Congresso. Pode ser um congressista ou uma pessoa fora do Congresso, eleito pelo Congresso que já elegeu Renan Calheiros, presidente do Senado, já elegeu Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Olha a situação em que nós estamos, né? E não tendo o Rodrigo Maia, como você falou, não tem condições, qual outro? Eunício Oliveira, que também está envolvido. Restaria o quê? A Carmen Lúcia? Carmen Lúcia não é do meio político, excelente jurídica, resolveria o nosso problema de ética e de moral, vai resolver o problema do país. Ela não é do meio político, ela não sabe lidar como Congresso, ela não é uma administradora. Seria bom.
Finalmente nós temos O ministro da Fazenda não poderia ser? Ele é um dos nomes que está sendo citado, o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, de alguma maneira, é o cara que está fazendo todas essas transformações, talvez fosse, um né, nome que uma está sendo pessoa... citado para... Não é político, né, entre aspas. Entre aspas, não é político. Não é político. Mas é político, mas veste a roupa que não é político, do gestor, né? Hoje tem que... Para ganhar voto da população, tem que mostrar que é gestor, que não é político. Fala que é político. Não é político. Agora, Chagas, o que sempre se falou foi o seguinte, que no início, né, da Operação Lava Jato, a delação do final do mundo seria da Odebrecht. A JBS acabou sendo essa delação do fim do mundo, pelo menos do mundo político de Brasília. Até do Palocci, vai atingir o mercado financeiro. Tem o Palocci ainda. Tem mais diz que ele vai poupar os bancos, já está falando que vai poupar os bancos. Nós estamos falando do final do universo, né? Eu acho que já não é mais do final do mundo. E cada dia é uma surpresa. Ontem eu estive numa audiência pública, até estava com um discurso otimista, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, o meu discurso é pessimista. Quer dizer, é tudo muito rápido. Esta é do fim do mundo ou tem pior? A do Isso também não está desgastando um pouco e cansando a população? Quer dizer, uma coisa que também não chega ao fim nunca. Mas, Irineu, eu acho, honestamente falando, nós somos um pouco formadores de opinião. E eu acho que esse processo de transformação que a gente vem vivenciando hoje, a gente não pode levar para esse lado do desgaste. Eu acho que é extremamente importante a gente passar por esse processo de transformação. Eu digo desgaste no seguinte sentido, de que a população começa a ficar tão cansada e tão desencantada e tão... Já está. Né? Mas esse é o momento com tudo isso que está acontecendo, que começa a perder o interesse, assim, entendeu, Marcos? Não quero mais nem ouvir falar mais disso. E acaba largando de mão. Mais, Irineu, politizados do que nós éramos há 4 anos atrás. Claro, sem dúvida. Se nós perguntarmos aí, eu sempre uso esse exemplo, qual é a escalação da seleção brasileira hoje, muito possivelmente muita gente não sabe. Mas sabe os há 20 anos atrás, nós sabíamos na ponta sabe até os ministros do Supremo, exatamente, né, hoje. Então, coisa que antigamente era... Nós estamos muito mais politizados. E o que a gente precisa ter como entendimento, a gente percebeu aí no início da deflagração da Operação Lava Jato, as questões dos partidos, né? PT em relação PSDB e assim sucessivamente, PMDB, entre outros partidos. Eu acho que está na hora da gente ser apartidário. Eu acho que o maior partido que nós temos hoje na mão, a sociedade, é o próprio país. É o Brasil. É aí que nós temos que iniciar a grande transformação. E nesse sentido, Irineu, qual a finalidade da Lava Jato? É destruir esse sistema eleitoral e político. É essa a finalidade. Pegou primeiro o PT, pegou depois o PMDB, agora pega o PSDB. Acaba também com essa tese, principalmente do Partido dos Trabalhadores, de que era uma coisa focada, seletiva, era uma perseguição política e tal. Bom, Márcio, a Bolsa de Valores caiu mais de 10%, o dólar chegou a subir 9%, bancos como Bradesco e Itaú caíram mais de 15%, Petrobras despencou quase 20% em Nova York. Dá para mudar essa situação num curto prazo, Márcio? Não, me recorda aqui nós em janeiro falando do Plano Safra, o aumento da produtividade, e eu fiz a menção a você que se nós dependêssemos aí exclusivamente da operacionalidade do segmento portuário, por exemplo, talvez a gente conseguiria atingir todos os números que nós já divulgamos aqui no Caderno Regional. Mas fatores externos e internos poderiam contribuir para que esses números não fossem atingidos. O que me preocupa muito numa situação como essa, como a gente tem aí a supervalorização de moedas, a queda de muitas bolsas, é a questão especulativa. A gente está vivenciando um momento especulativo e que pode comprometer muito o país, chegando ao ponto da paralisação. Eu acho que, de alguma forma, hoje, por falta até de uma governabilidade, a gente precisa ter aí uma representatividade que venha a proteger estas questões, Irineu, porque senão, mais uma vez, a gente vai dar um passo para frente e 4 para trás. Como é que fica, por exemplo, o decreto 9.048, né, de 10 de maio de 2017, que foi assinado pelo ministro Maurício Quintela e o senador Wellington Fagundes? Muda alguma coisa? Na verdade, esse era um decreto que estava... para ser pautado há bastante tempo, ele foi assinado e traria aí, de certa forma, inúmeros investimentos internacionais para os portos do país. Eu acho que, em virtude de tudo isso que vem acontecendo hoje, Irineu, talvez a gente tenha uma retração, o que é muito triste para o nosso segmento e principalmente para o país, pelo Porto ser aí algo em torno de era tudo que a gente não queria, né? Vamos rapidamente, né? Ontem mesmo, de manhã, eu falava, o dólar tende a 2,90. De manhã, hoje...
3h39 estava, né? 3h46. 3 a última vez que eu vi a não cotação. dá para você planejar nada. Então, é um mundo de incertezas, né? E não adianta, se você não tiver segurança jurídica e certeza econômica, ninguém investe. Essa é a situação que nós estamos Chagas, vivendo. não é o que nós queremos, mas, honestamente falando, é o que nós precisamos. Talvez a gente vai sangrar um pouco mais neste momento para que a gente tenha um resultado lá na frente. Volto a dizer, eu acho que esse é o momento para a gente discutir o resultado, o que tudo isso vai gerar. Porque também não adianta a gente sangrar tanto para que nós tenhamos mais do mesmo. Mas a gente não queria esse sangramento, na verdade, né? A gente gostaria que realmente as coisas estivessem no início de uma mudança, né? De que o país que estava só afundando, né, já tivesse batido no fundo do poço e agora começasse a se recuperar. Parou mas parece de piorar. Irineu, a gente não sei se vai recuperar, mas vai parar, né? Pelo menos ainda está tudo parado. A minha avó já dizia, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Né? Talvez a gente está passando... A gente é só pela dor, mas a gente está há algum tempo aprendendo pela dor. E esse processo hoje de amadurecimento do país, eu falo que o Brasil é um país muito jovem e que não enfrentou problemas como a Europa enfrentou, Estados Unidos, como guerras mundiais, entre outros fatores que mudam necessariamente a cultura. E eu quero crer que este processo que a gente vem vivenciando hoje possa mudar a nossa cultura, a nossa forma de ser. E a gente deixe de ser o país do futebol, da cerveja e do carnaval. Sou brasileiro, não diz isso nunca, você, viu, Marcos? Obrigado, Marcos, obrigado, viu, Chagas? Isso daí, obviamente, vai ter muita repercussão ainda e provavelmente vamos voltar a falar sobre esse assunto e outros. Obrigado mais uma vez e boa noite para vocês. Boa noite.